Oi, aqui é o Hugo do ProLeilões e eu tô aqui no aeroporto de Brasília, porque eu tô prestes a pegar um voo e ir para São Paulo. E eu tô indo para lá por dois motivos que você vai entender quando eu chegar lá. Então vamos lá. Bom, então eu já cheguei aqui em São Paulo, eu tô aqui no bairro da Vila Mariana, na rua Pelotas 356, e eu tô aqui na frente desse prédio. E o que eu tô fazendo aqui? Eu vou finalmente apresentar para você, me encontrar pessoalmente e apresentar para você o advogado que eu tanto venho comentando com você nesses últimos tempos. Então vamos lá. Bom, então eu queria que você conhecesse aqui o Carlos Pereira, que é um advogado que já trabalha aí há 15 anos derrubando leilões, é praticamente um demolidor de leilões, mas que escolheu usar todo esse conhecimento que ele adquiriu durante todo esse tempo que ele desempenhou esse trabalho para trabalhar do lado de quem arremata também. E, enfim, ele desenvolveu uma capacidade extraordinária de identificar os melhores leilões, ou seja, os leilões que são mais seguros. Então ele já fez várias arrematações para ele mesmo e também fundou a Advocacia Leilões, onde ele também já fez várias arrematações para clientes que trabalham com ele. E a maior prova viva de tudo isso que eu falei é esse apartamento aqui onde a gente está agora, que foi um apartamento que ele arrematou em leilão e ele vai contar para a gente como é que foi. Então, antes de mais nada, primeiramente, obrigado, Carlos, por você estar aqui comigo, dividindo seus casos de sucesso e o seu conhecimento com o pessoal do ProLeilões. Prazer, Hugo, estar com você também, com o pessoal do ProLeilões. Esse apartamento aqui é uma prova de que os leilões são muito lucrativos. Ótimo. Então, Carlos, conta pra gente como é que foi que você comprou esse apartamento aqui. Então, isso aqui foi um leilão na Justiça Estadual. Aí nós chegamos lá, levantamos todo o processo, analisamos o processo, e quando nós fomos para o leilão, havia mais pessoas interessadas nesse imóvel. Aqui é São Paulo, Vila Mariana, é um apartamento de 200 metros quadrados, 4 quartos, sendo que 2 suítes, 4 garagens, um edifício com lazer completo, piscina, sauna. Então, um apartamento assim, com valor muito alto. É bem valorizado aqui em São Paulo. Então, nós começamos o lance com R$400 mil e chegamos a arrematar por R$465 mil esse imóvel. Hoje ele está avaliado em R$1.384.000. Então, assim, está tendo uma valorização extraordinária. E havia também no processo uma dívida de IPTU de R$150 mil. E nós conseguimos derrubar essa dívida. Então, nós arrematamos o imóvel sem nenhuma dívida e passamos para o nosso nome. E hoje nós locamos aqui, na verdade, é a família que usa o imóvel, mas nós já tivemos proposta o ano passado para vendê-lo por R$1 milhão à vista. Né? Nós não quisemos porque está tendo uma valorização muito grande dos imóveis em São Paulo. Então vamos aguardar mais um pouco, já está valendo R$1.384 e acredito que vai valorizar mais ainda. Ótimo, eu acho que acho que não está nada mal, né? Comprar um apartamento que vale R$1.384.000 por R$465 mil e sem dívida nenhuma, né? Bom, nada mal. Mas esse não é o único negócio que o Carlos vai mostrar para a gente hoje. Então tem um outro apartamento também aqui na Vila Mariana, em São Paulo, que ele também arrematou em leilão, e a gente vai lá conhecer esse apartamento e ele também vai contar pra gente como é que foi a compra desse outro apartamento. Vamos lá então, Carlos? Sim, vamos lá conhecer o outro apartamento, que é bem interessante também, bastante lucrativo. Ótimo, então vamos lá. Bom, então a gente está aqui na rua Rio Grande, número 57, que foi um outro apartamento que o Carlos arrematou em leilão judicial. Ele está só terminando de estacionar o carro ali para a gente poder subir e conversar e ele contar pra gente como é que foi que ele executou esse negócio. Bom, então a gente está aqui no segundo apartamento, né, que o Carlos resolveu mostrar pra gente hoje. Então, Carlos, conta aí, como é que foi que você executou esse negócio aqui, desse apartamento que a gente está aqui nele agora? Esse apartamento aqui foi uma arrematação na Justiça do Trabalho. É diferente. Na Justiça do Trabalho você tem a vantagem de arrematar com, às vezes, 40%, às vezes até 20% do valor de avaliação. Então, assim, nós estudamos todo o processo, verificamos todos os vícios processuais que poderiam haver nesse processo, e nós fomos para o leilão, e apesar de ter muita gente lá no leilão, só nós demos o lance. Então, nós demos um lance mínimo, que na época era de R$80 mil, e nós arrematamos. Ele
tinha uma dívida de R$200 mil. Eu acho que isso também assustou muitas pessoas. Mas como havia erros no processo, então nós derrubamos, desses R$200 mil, hoje nós já derrubamos 100, e estamos já em discussão para derrubar os outros 100, porque houve um erro insanável lá por parte do condomínio. Então isso facilitou a nossa ação processual. Então assim, nós arrematamos o imóvel com R$80 mil, com R$200 mil de dívida, nós derrubamos R$100 mil, estamos agora trabalhando para derrubar os outros R$100 mil, e esse apartamento hoje está avaliado em R$610 mil no mercado. É um apartamento de 97 metros quadrados, né, e 3 quartos, sendo que uma suíte, né, e com um prédio também com área de lazer, e é localizado em Vila Mariana, na Rio Grande, que é uma área também muito valorizada aqui em São Paulo. Então nós estamos também, já tivemos propostas né, para vender, mas não queremos vender ainda porque está valorizando, então nós vamos aguardar mais um pouquinho e acabar de resolver, de derrubar essa outra dívida que falta ainda. Mas ainda que a gente pagasse os R$100 mil, com os 80 mil, né, que nós arrematamos, né, seria aí R$180 mil com um apartamento hoje avaliado em R$610 mil. Mas como a gente gosta um pouquinho também de discutir, né, e já temos uma expertise nisso, então a gente vai até no final e derrubar tudo para não ter que pagar nada. Ótimo, ótimo, Carlos, obrigado. Bom, como você pode ver, 2 negócios fantásticos, quisera a maioria das pessoas aí poder realizar um desses na vida inteira. Enfim, é algo perfeitamente em leilão judicial, é perfeitamente de ser feito em leilão judicial e o Carlos é a prova viva de que isso é possível. Bom, mas eu falei que eu vim aqui para São Paulo não só para te apresentar o Carlos e para mostrar 2 os casos de sucesso dele. Eu vim aqui também por um segundo motivo que é muito mais forte até do que esse primeiro que eu acabei de mostrar para você. E eu vou explicar esse segundo motivo nesse vídeo. Então vamos ali para o meu computador que eu vou explicar para você qual é o segundo motivo pelo qual eu peguei um avião lá de Brasília e vim aqui para São Paulo de novo para poder conversar com o Carlos. Então vamos lá. Agora você deve estar pensando aí, mas o Carlos é um advogado que tem anos de experiência em leilões, por isso que ele consegue fazer arrematações extraordinárias e com segurança. Mas eu não sou advogado, nem nunca estudei uma linha de direito. E aí? Eu entendo perfeitamente o que você deve estar sentindo, porque eu também pensava assim. Mas hoje eu posso garantir que você só tem esse tipo de sensação porque você não sabe como esse tipo de leilão funciona. Eu, por exemplo, comecei a investir em leilões extrajudiciais e já ganhei um bom dinheiro com isso. Mas por um bom tempo eu via que o potencial de lucro dos leilões judiciais chegava a ser 2 até 3 vezes maior que o dos extrajudiciais. No entanto, apesar do potencial de lucro que ele apresenta, e apesar de saber que se por qualquer motivo a arrematação for cancelada eu recebo meu dinheiro de volta, eu ainda assim tinha alguns receios com relação a esse tipo de modalidade. Como, por exemplo, eu tinha receio do leilão ser cancelado e da minha arrematação não valer de nada e eu ter perdido meu tempo. Eu tinha receio que depois que eu arrematasse o imóvel, eu poderia descobrir alguma complicação que eu não tinha visto antes. Eu tinha receio de ter que lidar com uma burocracia muito grande depois que eu arrematasse o imóvel. E eu tinha receio de ficar com meu dinheiro parado por mais tempo do que eu tinha planejado. Mas eu sabia que 99% dos receios que nós temos na vida é uma consequência da falta de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, para matar todos esses receios que eu falei, era muito fácil. Bastava contratar um advogado especialista para me assessorar durante a arrematação. Maravilha! Mas como é que eu ia saber que o advogado era especialista mesmo em leilões judiciais? Pois uma coisa é certa, pior que tentar fazer a coisa por conta própria sem saber fazer é contratar e depositar a sua confiança em uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Agora, graças à posição de liderança que o ProLeilões tem hoje nesse mercado, eu tenho acesso a uma grande quantidade de profissionais nessa área. E como eu expliquei no vídeo passado, depois de procurar bastante e conversar com muita gente, eu finalmente consegui encontrar um advogado especialista em leilões judiciais para poder trabalhar junto comigo, que é o Carlos Pereira, que eu acabei de apresentar a você nesse vídeo. E o que me fez perceber que ele era a pessoa certa que eu estava procurando foram 3 características nele que me chamaram a atenção. Primeiro, o conhecimento que ele tinha sobre como analisar um leilão e escolher os melhores, ou seja, os leilões que apresentavam a maior segurança. Afinal, ele também trabalha derrubando leilões há 15 anos e, portanto, sabe como ninguém cada detalhe que pode fazer com que um leilão seja facilmente derrubável, o que é essencial para qualquer pessoa que queira arrematar em leilão judicial saber.
A segunda característica foi a capacidade que eu vi nele em usar todo esse conhecimento que ele tem para jogar do lado de quem arremata o imóvel, ou seja, a habilidade que ele desenvolveu de saber quais são os leilões que ninguém conseguiria derrubar. E a maior prova disso é que ele mesmo já arrematou imóveis em leilões para ele e para terceiros, sendo que 2 dos negócios que ele fez para ele eu até mostrei para você no início desse vídeo. E, inclusive, na semana passada, no dia 19/4/2012, ele arrematou um imóvel para um cliente dele na Avenida Presidente Giovanni Gronchi, número 3891, no bairro do Morumbi, em São Paulo, que foi avaliado pelo site 123i, que é uma grande referência em São Paulo, por R$ 1.388.000, e o valor pago no leilão por esse imóvel foi de R$ 565.000. Deve estar cheio de gente por aí que pode querer te convencer a investir em alguma coisa, mas que nunca investiu nessa coisa ele mesmo. O que não é o caso do Carlos. Ele investe nisso e investe pesado. Foi por isso que eu viajei novamente para São Paulo e fiz tanta questão de te mostrar os negócios que ele já fez para ele e para os clientes dele, para poder te dar uma amostra do que ele é capaz. E a terceira e mais importante característica que me chamou a atenção nele foi ver como ele foi capaz de simplificar todo o processo de se analisar um leilão judicial. Ele me mostrou que para aprender a arrematar em leilões judiciais com a maior segurança possível, você não precisa ser advogado nem ter feito um curso de direito. Eu, por exemplo, nunca fiz um curso de direito e nem pretendo fazer. E isso é uma das coisas mais úteis que alguém pode aprender, porque às vezes você quer fazer arrematações de imóveis pequenos e de baixo valor absoluto, onde pode ser uma grande vantagem você fazer a coisa por conta própria e economizar essa despesa que você teria com advogado. E quando você sabe como analisar um leilão judicial, mesmo que você prefira ter o auxílio de um advogado, você pode, com uma boa conversa, identificar se ele entende do assunto ou não, para que você não se associe com a pessoa errada. E ainda, você pode também se envolver e acompanhar de perto o desempenho do advogado que você contratou, ao invés de simplesmente ficar às cegas na mão dele. É como minha avó costumava dizer, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Por exemplo, você sabe qual que é o motivo número 1 que mais embarga arrematações e que deve ser a primeira coisa que você deve checar, ou pelo menos acompanhar se o seu advogado checou, quando se tem um processo de leilão judicial na mão? A intimação do devedor e dos credores envolvidos no processo. Ou seja, o devedor e os credores têm que necessariamente ser notificados que vai acontecer o leilão. Se algum desses não for notificado, existe uma boa chance do leilão ser anulado. Pois é, a grande maioria das pessoas não sabe, e isso é algo que se pode checar e descobrir em pouco tempo se você deve continuar suas pesquisas por aquele imóvel ou já deve pular para o próximo. O que pode te economizar dias do seu tempo que você gastaria em pesquisas, sem dizer, é claro, te colocar na frente dos negócios que mais vão te dar lucro. Agora, como eu falei no começo desse vídeo, eu não fui para São Paulo só para te apresentar o Carlos Pereira. Eu fui para lá também para tentar convencê-lo a ensinar como se analisar e escolher os melhores leilões judiciais da maneira mais eficiente possível, não só para mim, mas também para as pessoas que me acompanham no Pro Leilões.